Olá, crianças e família, tudo bem? Estou com muitas saudades de vocês, certo? Corrigindo as atividades de vocês, percebi a dúvida de vocês entre círculo e esfera, certo? Então, antes de tudo, vamos primeiro conceituar e exemplificar, certo? Para poder entender melhor o conteúdo. Então, vamos lá. O círculo, o que é círculo em primeiro lugar? Tá? Então, o círculo é isso daqui. Isso daqui, ó, é uma região plana, limitada por uma circunferência, por um círculo. Ele é plano, ele está no papel. Então, quando está no papel, ele é uma figura geométrica. Aí é um círculo, certo? Agora, quando ele é uma esfera, quando é qualquer corpo redondo. E o que é corpo redondo? Uma bola, um globo, tudo que eu consiga pegar, é um sólido geométrico, certo? Então, por isso a diferença do círculo e da esfera. O círculo é uma figura geométrica e a esfera é um sólido geométrico, certo? Agora que a gente já fez a diferenciação entre os dois, vamos pegar aquela folha que eu pediu para vocês separarem, certo? E os materiais também, para que a gente possa fazer a outra parte do nosso trabalho, certo? Mas antes de tudo, para a gente fazer tudo isso, vamos entender o que a gente vai trabalhar, tá? Porque a gente não vai fazer a atividade pela atividade. Primeiro de tudo, quais componentes curriculares que nós iremos trabalhar? Nós vamos trabalhar com matemática, história, arte, ciência, língua portuguesa e geografia. Tudo bem, mas o que vamos desenvolver fazendo essa atividade? A gente só vai aprender o círculo? Não. O que nós vamos aprender então? Com tudo isso, eu fiz uma pesquisa para ver assim, o que a gente poderia desenvolver a mais do que só aprender uma parte de um conteúdo. Então, vamos lá. Com essa atividade, nós vamos trabalhar coordenação motora, percepção visual, atenção, o emocional, as formas geométricas, o tempo que utilizamos, o relaxamento, equilíbrio, as cores, didática, círculo perfeito, um jogo, concentração, psicomotricidade fina, redução do estresse e da ansiedade. Nesse tempo é bem complicado. Criatividade, imaginação, paciência, ampliação vocabulário. Como assim? Então, nós vamos usar alguns termos para ampliar o vocabulário de vocês. Quais são eles? Tons de cores, enquadramento, tamanho, proporção. Nós vamos trabalhar também com a autoestima e com o sentido estético, certo? Mas, para tudo isso, então, quais os materiais que nós vamos utilizar? Pedi para vocês a folha, materiais circulares, para que a gente pudesse fazer círculos variados, e quem tivesse o compasso, também nós poderíamos utilizar. Com todo esse material, o que nós vamos trabalhar? Então, vamos lá. Pois bem, nós vamos trabalhar a mandala. Mas o que é a mandala?
Então, a mandala, ela surgiu no século VIII. Mas o que quer dizer mandala? Mandala quer dizer círculos perfeitos. Ah, então tem a ver com aquele conteúdo que nós assistimos na videoaula e que teve na atividade? Exatamente. Então, vamos lá. Agora que vocês já entenderam um pouquinho, que nós já separamos o material, agora nós vamos colocar a mão na massa. Só que essa atividade, nós não vamos fazer ela tudo num dia só e nem tudo de uma vez. Nós vamos separar ela por etapas. Então, cada dia nós vamos fazer uma parte. E com isso, nós vamos utilizar todos os componentes nessa atividade. Então, a gente vai aprender muitas coisas com uma atividade só, certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos pegar a folha e vamos dobrar ela ao meio. Então, ponta com a Maria ponta. Dobrei ela. Agora, vamos dobrar mais uma vez. Ponta com a Maria ponta e dobramos. Mas por que a gente dobrou a folha? Nós dobramos a folha para achar o centro da nossa folha. Mas por quê? Para que a gente possa fazer os círculos. Então, para facilitar, para eu colocar o meio, para eu poder fazer a minha circunferência. Eu fiz 2 para mostrar para vocês, tá? Mas não se preocupe, que vocês não vão fazer igual ao meu. Vocês vão usar a criatividade de vocês. Então, cada um vai ser diferente um do outro. E isso é muito interessante. Por quê? Depois nós vamos pegar essas atividades e nós vamos fazer uma exposição, como se fosse uma exposição de arte. Por isso que entra a arte. Mas não só por isso, porque nós vamos fazer outras coisas envolvendo arte também. Então, a matemática, a língua portuguesa e muito mais, certo? Então, com as tampinhas, ficou essa aqui, ó. Certo? E com o compasso, ficou desse jeito. Professora, você pode me explicar como que eu vou fazer com um e como eu vou fazer com o outro? Explico. Então, nós dividimos a nossa folha ao meio, certo? Achamos o centro. O que nós vamos fazer? Achar o centro dos nossos objetos também. Então, o centro do objeto tem que estar no centro da folha. E nós vamos fazer o círculo. Depois que fizemos este círculo, nós vamos pegar os círculos menores e vamos transpor eles de diferentes maneiras, utilizando eles de formas variadas e disponibilizando eles de várias formas no papel, certo? Beleza, é essa parte que vocês vão fazer. Professora, mas se eu for usar o compasso, como que eu vou fazer? Sem problema. Você vai pegar a sua régua, vai usar do 0 ao 10. Como assim? O compasso, ele tem 2 pontas. Essa ponta, que ela é afiada, que é de metal, a gente chama de ponta seca. E essa de grafite, certo? Então, eu vou pegar lá do meu 0, no meu 0 eu vou colocar a ponta seca. E vou chegar até o 10 com o grafite. Marquei lá, deixa eu por aqui. Marquei aqui, certo? Ficou 10 centímetros. Vou pegar a minha folha, vou colocar a ponta seca no centro da folha e vou riscar o meu círculo.
certo? E depois, professora, como que eu faço para marcar os círculos menores? Eu vou marcar do 0 ao 5. Então, vou marcar 5 centímetros lá na régua. Tá? Eu vou marcar os 5 centímetros e vou fazer círculos. Coloco a ponta seca aqui, faço um círculo no meio e depois vou fazendo vários círculos, certo? Usem a criatividade. Não se preocupe. Ai, ficou feio. Não tem feio, certo? O que importa é que todos façam do jeitinho de vocês, certo? Amanhã nós iremos fazer a outra parte. Então, com a base já pronta, nós vamos daí para a próxima etapa, certo? Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Beijos para vocês.